dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Stephanie de Souza Delis e estou aqui para apresentar para vocês o nosso projeto de estágio da Universidade Federal de Santa Catarina. Junto com a minha colega Jeane Aparecida Enquimaier de Souza, elaboramos um projeto chamado A Voz Feminina, Melodia da Resiliência. Vamos lá? Esse projeto foi elaborado, então, por mim, Stephanie, pela minha colega Jeane, para a disciplina de estágio supervisionado em Língua Portuguesa 4, do curso de Letras Português da modalidade EAD da UFSC. Trouxemos para esse projeto algumas inspirações, mulheres inspiradoras, com lutas, batalhas, muitos ensinamentos para nos passar, junto com a literatura do movimento modernista brasileiro. Então, vamos entender como vai acontecer nossas aulas. Essa é a aula 1, onde eu falo do nosso projeto de estágio, falo um pouquinho sobre as mulheres, um pouquinho sobre a literatura, sobre o que vamos trabalhar em análise linguística. Nessa aula, então, nós vamos ver a voz feminina, literatura, gênero textual e língua. Esses são os tópicos de hoje. Vamos para o tópico 1, a voz feminina. Malala, Conceição, Antonieta, Clarice e Cecília. Esses nomes são familiares para vocês? Vamos ver sobre luta e resiliência. Malala Yousafzai, ativista pela educação, lutou contra o Talibã pelo direito das meninas irem à escola. Aos 15 anos foi baleada na cabeça por eles. Em 2017 se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Busca por igualdade às meninas, por direitos e por educação. Conceição Evaristo, uma negra de origem humilde, participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra no Brasil. Escritora e poeta, retrata em muitas obras a resistência à pobreza e à discriminação. Antonieta de Barros, catarinense, está entre as 3 primeiras mulheres eleitas. Foi deputada e sempre batalhou pelo poder revolucionário e libertador da educação para todos. O Dia do Professor faz jus a essa professora que buscava combater o analfabetismo. Clarice Lispector, escritora e jornalista brasileira, participante importante do modernismo no país, marcou a 3ª fase do movimento com suas obras e, com inovação, introduziu novas características à literatura nacional. Cecília Meirelles foi uma autora que marcou a 2ª fase do modernismo. Suas obras apresentam uma musicalidade e identidade inovadoras para o país. Trabalhou também como jornalista e professora, profissão pela qual tinha grande apreço. Afinal, ela chegou a fundar a primeira biblioteca infantil do Brasil. Interessante, né? Agora o tópico 2, sobre o modernismo, a parte da literatura. Já ouviram falar na Semana de 22? Principalmente na aula de arte, a gente estuda as obras, pinturas, esculturas dessa fase. Agora nós vamos ver um pouquinho da literatura no modernismo. Então, o modernismo chegou ao Brasil no ano de 1920. Buscava transformar tudo que era muito tradicional no Brasil. Tanto que tinha uma recusa para isso, eles queriam coisas diferentes, valorizando o povo brasileiro, com uma linguagem popular e quebra de formalismos. Tinha muita liberdade, principalmente liberdade de expressão, com criatividade, arte, literatura, música e irreverência, dando novos ares para tudo que eles produziam, com espontaneidade, ironia e espírito cômico. Na primeira fase do modernismo, a literatura, então, buscava por uma identidade nacional, usava versos livres, sem métricas, então os poemas não eram mais com palavras, letras, sílabas contadinhas, eles buscavam quebrar isso, usar versos livres. E também sem rimas. A gente conhece, né, as rimas nos poemas, mas foi no modernismo que eles começaram a trazer de uma forma mais espontânea os versos sem as rimas. Com presença de regionalismos e linguagem informal, valorizando o folclore, a arte e a cultura popular, utilizando sarcasmo e ironia. Os principais autores dessa época foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Já na segunda fase do modernismo, nós tínhamos uma vasta produção literária, tanto em prosa como em poesia. Era produção
o tempo todo, ninguém parava. Valorizando ainda a linguagem popular, ainda com versos sem rimas e sem métrica, dando muita ênfase à diversidade cultural do país, uma temática cotidiana, social, histórica e religiosa, então trazia todos esses contextos para dentro das obras, mostrando a realidade, faziam críticas à realidade social brasileira, que naquela época passava por grandes turbulências, e eles criticavam isso, coisa que antes do modernismo raramente era feito em obras literárias, seja pintura, escultura, livros, textos, contos, crônicas, raramente era criticado. E a partir do modernismo, eles começaram a se expressar mais. Os principais autores da segunda fase do modernismo foram Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Cecília Meirelles, que nós vimos ali atrás um pouquinho sobre ela, e Vinícius de Moraes. Já na terceira fase, aparece uma linguagem mais objetiva e equilibrada, com oposição à liberdade formal, volta a ser valorizado a métrica e a rima, forte preocupação com a estética e perfeição, com grandes influências do parnasianismo e do simbolismo, com uma temática bem social e muito humana, mostrando o lado humano das pessoas, né? Não só o lado fantasioso. Temos então Mário Quintana, Guimarães Rosa e Clarice Lispector como grandes nomes da terceira fase do modernismo. Agora vamos dar uma passadinha sobre o gênero que vamos trabalhar ao longo das nossas aulas. É o artigo de opinião. Vamos trabalhar leitura, escrita, reescrita, vamos debater entre nós, vamos trabalhar em conjunto, vai ser muito legal. Vamos lá. Principais características, então, do artigo de opinião. Uso de argumentação. Normalmente é assinado pelo autor, não é criado um nome fantasia, a pessoa se posiciona e assina como sendo ela que fez. Colocam-se títulos polêmicos e provocativos para chamar a atenção para aquele texto, para aquele tema. Usa-se de persuasão para ir tentando persuadir as pessoas com a sua opinião, com uma linguagem simples e objetiva, verbos no presente e no imperativo. Tem que ser escrito na primeira ou na terceira pessoa e com temas atuais. Então, nós vamos também fazer um artigo de opinião. Eu deixo como recomendação para vocês aí na descrição do vídeo o link do canal Caminhos da Linguagem, que explica muito bem sobre o artigo de opinião. Caso alguém se interesse, né, em ver um pouquinho mais sobre as características, vamos ler um trechinho então, de um artigo que eu peguei chamado Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Quem escreveu foi Simone Reus de Souza. Resgatando as memórias na história, podemos reconhecer a mulher como um ser que gera a vida, protege, cuida e educa dos filhos, ficando em casa com os trabalhos domésticos, enquanto o marido trabalha e leva o sustento ao lar. Porém, no decorrer dos séculos, as mulheres buscaram reconhecimento em não ser somente mãe e esposa, mas também profissional dedicada. Assim sendo, essas transformações na vida de nós, mulheres, foram escolhas próprias. Essas e outras diversas tarefas a serem executadas podem, sim, serem feitas com muita qualidade. A mulher assumiu esse papel, mostrando que é possível, ela pode ser o que ela quiser. Ora mãe, ora esposa, ora profissional, ou todos esses e outros 1001 papéis a ela determinados, pois o lugar da mulher é onde ela quiser. Percebem que tem um título polêmico, como eu comentei? Lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, né? E essa autora trouxe essa frase e colocou como título. Então, quem lê Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, já pensa que, né, vai vir uma opinião bombástica. Então, retrata ali a realidade das mulheres, batalha em se fazer diferente dentro da sociedade em que vive, e valorizando, claro, né, todos os trabalhos da mulher. E a autora coloca, né, sua opinião no decorrer do texto, e ela termina enfatizando novamente, pois o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, nós vamos trabalhar sobre as mulheres na nossa sociedade também, tá? Então, como primeira atividade dessa aula 1, eu deixei aí o link de um formulário para vocês responderem. Tá na descrição do vídeo, estou encaminhando para vocês. E eu vou colocar trechos de artigos de opinião e vocês vão analisar as características deles. Eu vou
né, questionar sobre o tema, sobre em qual parágrafo o autor coloca sua opinião, qual a polêmica envolvida ali dentro daquele tema atual que o autor traz. Todas as características que eu falei lá, um pouquinho atrás na nossa aula, vão ser perguntadas nesse formulário. Vocês precisam responder, certo? Agora, sobre a concordância verbal, é a parte da análise linguística e dos exercícios. Isso vai ser feito na aula 4. Então, na próxima aula, na aula 2, nós vamos trabalhar sobre leitura, elementos linguísticos e literários do gênero artigo de opinião. Agradeço desde já, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Beijinho, tchau, tchau!